Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então chegamos no nosso último vídeo do projeto e agora então vamos começar pelo Start. Para criar o Start, a gente vai ter que criar um ator e desenhar ele, porque a gente quer que o quê? Que o jogador clique num botão e inicie o jogo. E esse botão a gente vai ter que criar. Então vou vir aqui nos atores e vou clicar em pintar. Aqui em cima a gente pode dar o nome do ator, então eu vou colocar Start, beleza. Agora, como a gente quer fazer um botão, eu vou utilizar essa bolinha aqui e vou pegar uma cor lilás. Selecionar aqui e pegar a bolinha. Show de bola. Agora eu vou escrever dentro da bolinha, clique aqui para começar. Para isso eu vou escolher então a cor branca. Vou botar aqui no meio. Clique aqui para começar. Eu vou trocar a fonte, então vou botar essa daqui. Vou botar mais para o centro. E também vou dar um Enter. E dar uma centralizada. Show de bola. Agora também a gente vai escrever o título do nosso jogo. Então eu vou pegar agora a fonte Pixel e vou escrever em vermelho. Dino Fall. E vou aumentar o tamanho. Por enquanto, a gente não vai se preocupar com a posição dos elementos na tela, porque depois a gente vai no código mesmo posicionar e depois a gente volta aqui na fantasia para dar uma ajustada. Então, esses seriam os atores para o nosso Start. E eu vou vir aqui no código e vou implementar eles, vou codificar eles. Então, começando, eu vou vir aqui no evento, porque eu quero que toda vez que a gente clicar aqui na bandeirinha, inicie com esse botãozinho, que o botãozinho apareça na tela, para só quando o usuário clicar aqui no botão que inicie o jogo. Então, eu vou pegar quando a bandeirinha for clicada e vou posicionar o nosso botão bem no centro da tela. Então, eu vou pegar o Vá Para, este aqui, e vou pegar então o X, vou posicionar bem no centro, então vou botar 0 e o Y menos 100. Então vamos ver. Show de bola. Agora que a gente conseguiu dar uma coordenada para o nosso ator, a gente pode voltar aqui na fantasia e ajustar de acordo com as posições que a gente quer, para ficar um cenário bonitinho. Então, eu vou pegar o nosso título e ir colocando mais para cima, para ele ficar bonito. Talvez eu vou subir um pouquinho mais. Aqui tá ótimo. E vou dar uma mexida aqui também na nossa bolinha. Então, eu vou selecionar. Botar um pouquinho mais para cima. Aqui. Beleza. Tá ótimo assim. Agora a gente vai voltar no nosso código, então, e a gente precisa fazer o quê? Que quando esse botão for clicado, o nosso jogo vai iniciar. Então, a gente vai vir aqui no evento e vai fazer o seguinte. Puxar esse bloquinho que diz quando este ator for clicado. E daí a gente vai ter que transmitir uma mensagem para o dinossauro. Por quê? Porque o nosso jogo vai começar. Então, eu vou vir aqui em Transmita e vou criar uma mensagem. Vou botar Começar. E assim que a gente clicar, a gente quer que esse botão seja escondido. Então, vou vir aqui na Aparência e pegar o Esconda.
Então, quando eu clicar, o nosso jogo vai começar e o nosso botão tem que desaparecer. Só que agora eu vou ter que ir lá no dinossauro e vou ter que fazer ele receber essa mensagem que a gente colocou aqui de começar. Então, eu vou vir aqui nele e vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui o evento e colocar quando eu receber começar. E agora, quando a gente receber esse começar, o nosso jogo vai iniciar. Então, eu vou ter que dar uma posição para o dinossauro. E pode ser essa mesma que a gente colocou aqui. Então, eu vou colocar no movimento e o vá para, e a gente colocou 140 e Y0. Show de bola. E também vou botar, a gente tinha colocado aqui um mostre, e o que a gente pode fazer? A gente pode tirar esse mostre daqui e colocar aqui embaixo. Por quê? Porque quando o nosso dinossauro morre, a gente esconde ele e agora a gente precisa mostrar. Só que como a gente criou um botão para dar esse start, a gente não precisa colocar aqui no da bandeirinha. A gente pode colocar quando a gente receber a mensagem de começar. Agora, a gente vai vir também aqui na motoca. E ao invés da bandeirinha, aqui de quando a bandeirinha for clicada, a gente também vai colocar o evento de quando a gente receber o começar. Que assim que começar o nosso programa, assim que a gente clicar no botão, a nossa motoca vai começar a andar. Agora, para criar o botão de Game Over, para recomeçar o nosso jogo, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que criar uma variável para ter o controle de quando o nosso dinossauro está vivo e quando o nosso dinossauro está morto. Então, eu vou vir aqui nas variáveis e vou criar uma chamada vivo. Então, a gente vai dizer que quando o dinossauro está vivo, o valor dela vai ser 1. E quando o dinossauro está morto, o valor dela vai ser 0. Então, aqui no nosso start, a gente vai ter que colocar isso, que o nosso dinossauro vai estar vivo no momento que a gente clicar aqui. Então, eu vou pegar esse bloquinho e vou botar mude vivo para 1. E vou botar também para ser mostrado, no caso, para mostrar a nossa bolinha. Que aqui eu tinha esquecido, eu botei que quando o ator for clicado, ele seja escondido, mas quando a gente iniciar aqui o nosso botão, ele tem que aparecer. Então, eu vou colocar o mostre. Agora, no dinossauro, a gente tem que botar, então, quando ele está vivo, usar a variável vivo, valendo 1, e quando ele está morto, utilizar a variável vivo como 0. Então, aqui quando a bandeirinha for clicada, a gente vai ter que fazer algumas alterações. A gente vai ter que utilizar um controle para saber se quando o vivo for igual a 1, o nosso dinossauro mudar a fantasia. Então, a gente vai continuar usando esse laço sempre, só que no meio a gente vai fazer uma lógica para que, se vivo for igual a 1, ele vai trocar a fantasia. Então, eu vou vir aqui no controle e vou utilizar o C. Vou puxar aqui, vou colocar o C e vou utilizar mais um C. Então, vai acontecer o seguinte. Opa. Se o nosso dinossauro estiver vivo, a gente vai ter que montar uma condição aqui dentro, vai trocar a fantasia. Se ele estiver vivo, vai trocar para outra fantasia também. Então, a gente vai fazer um loop por causa desse tempo. Então, enquanto ele não estiver morto, ele vai ficar trocando a fantasia. Então, eu vou vir aqui nos operadores e vou colocar um igual aqui e outro igual aqui. E vou puxar a nossa variável vivo. Como o 1 vai representar o nosso dinossauro vivo, então eu vou colocar um aqui e um aqui. Então, enquanto ele estiver vivo, ele vai ficar trocando a fantasia. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa pro som dele. Enquanto ele estiver vivo e a gente clicar no espaço,
ele vai estar emitindo o som do pulo. Então, eu vou vir aqui no controle, vou pegar o C e vou fazer a mesma coisa. Vou botar aqui e ligo igual a 1. Posso tirar da tela para não ficar feio. E beleza. Outra coisa que a gente vai ter que fazer agora é que se o nosso dinossauro tá morto, ele é 0. E quando ele tá morto? Quando ele é atropelado. Então, eu vou vir aqui no atropelamento, na mensagem de atropelamento, e vou criar, então, um bloquinho, vou puxar o nosso bloquinho de mude e vou colocar vivo para 0. Então, enquanto ele estiver vivo, vai ser 1, e quando ele for morto, vai ser 0. E por que isso? A gente tem que fazer isso? Como eu falei, porque para acontecer o game over, a gente precisa receber a mensagem de atropelamento e de que ele está morto. Então agora eu posso vir aqui e criar um ator para quando for o game over. Então eu vou selecionar aqui pintar e vocês podem ver que vai sobrescrever o desenho. Mas isso vai ser tudo ajustado conforme a gente vai clicando na bandeirinha para dar os ajustes. Mas então vamos vir aqui no ator, trocar o nome, vou botar game over. E vou criar então outro círculo aqui. Só que agora eu vou dar um outro nome aqui, uma outra cor. Depois a gente ajusta então, conforme a posição. E vou botar então um vermelhinho. Para representar o game over. Vou selecionar a cor branca. E vou escrever game over. Clique aqui para recomeçar. Vou dar uma centralizadinha. Beleza. Agora eu vou codificar o nosso game over para depois ajustar ali na fantasia o tamanho dele. Então eu vou vir aqui no evento de bandeirinha. Vou colocar o vá para posição. Vou colocar 0 e menos 100 de novo, para a gente ter uma referência. Vou só dar o start aqui para ele ser posicionado e pausar para a gente ajustar ali nas fantasias. Beleza? Agora eu vou vir aqui na fantasia e vou selecionar a nossa bolinha. Vamos aqui. Show de bola. Pronto. Agora eu vou voltar aqui para o código e começar a codificar, então, conforme a gente for jogando, né? Que a gente quer que quando o nosso dinossauro morra, apareça, então, esse nosso ator de game over. Então, para início de conversa, quando a nossa bandeirinha for clicada, a gente vai ter que esconder o nosso ator. Porque a gente não quer que apareça já o game over logo que a gente clica aqui na bandeirinha, né? A gente só quer que ele apareça quando o dinossauro morre. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui nos eventos e vai pegar esse aqui, ó. Quando eu receber atropelamento, que significa que o nosso dinossauro morreu, no caso, foi morto, por causa desse código aqui do dinossauro, a gente quer que esse nosso ator seja mostrado. Então, eu vou vir aqui na aparência e vou pegar o mostre. Beleza. Agora, quando este nosso ator for clicado, ou seja, o nosso dinossauro morreu, e agora a gente quer recomeçar nosso jogo. Então, vou pegar o evento de novo e puxar isso aqui, ó, quando este ator for clicado. E daí agora entra aquela parte do vivo. Aqui, a gente botou que é vivo igual a 0, ou seja, ele morreu. Agora, quando ele for clicado, a gente quer renascer o nosso dinossauro. Então, a gente pega o mude vivo para 1. E a gente vai ter que transmitir a nossa mensagem de começar.
que vai receber, então, o nosso dinossauro vai receber aqui e vai iniciar o nosso jogo. Então, eu vou pegar aqui o transmita, começar, e também vou ter que esconder toda vez que eu clicar no botão, esconder o nosso ator no caso. Então, pegar o esconder e beleza. Vamos ver se está funcionando então. Ó, eu dei aqui o play na bandeirinha, agora eu vou clicar aqui no nosso botão para começar. Beleza, tá funcionando. Só que a gente viu que deu um problema. Por quê? Ele não tá escondido ainda, o nosso dinossauro. Por quê? Porque aqui mostrou que é menos 252 que ele tá chegando. Vamos ver de novo. É, menos 252. Então, aqui a gente vai ter que botar para menos 252. Vamos ver se dá certo. Beleza. Porque senão ele não estava saindo do loop. A gente tinha colocado menos 216 aqui, só que a gente não tinha calculado direitinho. A gente tem que pegar bem a posição dele para fazer o nosso dinossauro sumir. Agora, a gente vai criar uma variável ponto. Para cada vez que nascer uma motoca, o jogador acumule mais um ponto. Então, eu vou vir aqui na nossa motoca, vou criar uma variável chamada ponto. Seria, então, os nossos pontos. Vou botar até ponto. Beleza. Eu vou deixar, então, os nossos pontos aqui na tela para o jogador saber quantos pontos ele acumulou. Então, aqui no nosso código de começar, quando o programa iniciar, os pontos têm que iniciar em 0. Então, eu vou colocar aqui, mude pontos para 0. E toda vez que nascer uma nova motoca, toda vez, então, que a gente tocar na borda, que a motoca tocar na borda, significa, então, que o dinossauro pulou, então, que o jogador conseguiu desviar do inimigo e, consequentemente, ganhou um ponto. Então, aqui eu vou ter que colocar para adicionar um ponto à nossa variável ponto, para ir acumulando. Então, cada vez que o dinossauro pular, a motoca acumule um ponto. Então, eu vou pegar o adicione aqui e vou colocar adicione 1 a minha variável pontos. Show de bola! Agora, a gente vai implementar uma funcionalidade de aumentar a velocidade conforme o dinossauro for pulando a motoca. Então, a gente vai fazer com que a cada 3 motocas puladas, a velocidade da nossa motoca vai aumentar. Ou seja, se o jogador conseguir um acúmulo de 3 pontos consecutivos, vai aumentar a velocidade. Então, a gente vai ter que vir aqui no dinossauro e vai ter que criar uma lógica para isso. E vai ser aqui na nossa bandeirinha, no nosso script de bandeirinha. Porque como ele está vivo, ele vai estar acumulando pontos. Então, a gente vai vir aqui no controle e vai pegar um C. Porque a gente vai ter que testar. O nosso dinossauro conseguiu pular, desviar de 3 motocas consecutivas? Então, vai acontecer alguma coisa. O que vai acontecer? A gente vai ter que aumentar a velocidade da motoca. Então, eu vou vir aqui nos operadores e a gente vai criar uma lógica para isso. Como a gente quer que sejam a cada 3 motocas aumente a velocidade, a gente vai ter que utilizar o resto da divisão matemática. Então, eu vou ter que utilizar o seguinte, esse operador de igual, e o Scratch ele tem um bloco que calcula o resto de uma divisão. Então, eu vou pegar o resto puxei aqui o bloco, ele se encontra em operadores, e como a gente quer que seja controlado através dos pontos, então, se a gente conseguir 3 pontos, vai aumentar a velocidade, depois a gente consegue 6 pontos, vai aumentando a velocidade, e a cada 3 pontos. Então, eu vou pegar pontos, dividido por 3, por que 3? Porque a gente quer que aumente a velocidade da motoca a cada
3 motocas puladas. E tem que ser igual a 0. O que vai acontecer aqui? Vamos supor que a gente desvie de uma motoca, apenas de uma motoca. 1 dividido por 3, ou seja, a gente vai acumular um ponto. Então, 1 dividido por 3 é diferente de 0. Por quê? Porque é 0,33. Então, não vai acontecer nada. Agora, se o jogador conseguir desviar de mais uma motoca, vai acumular 2 pontos. 2 dividido por 3, o resto é 0,67. Ou seja, é diferente de 0 de novo. Agora, se o jogador pular mais uma motoca, ele vai ter um total de 3 pontos. 3 dividido por 3, o resto é 0. Logo, ele vai entrar nessa condição de C, que a gente vai ter que fazer então com que a nossa motoca aumente a velocidade. E para isso, a gente vai ter que transmitir então uma mensagem para a nossa motoca. Então, eu vou vir aqui nos eventos e vou colocar transmita. E a gente vai criar então uma nova mensagem. Eu vou colocar aumentar velocidade. Beleza. Agora a gente vai ter que vir aqui na nossa motoca para fazer então o procedimento quando a gente receber essa mensagem de aumento de velocidade. Agora então a gente vai vir aqui na nossa motoca e fazer a lógica de aumento de velocidade. Então, quando eu receber aumento de velocidade, a gente quer que o quê? Que a nossa velocidade aumente. A gente já tem aqui a nossa velocidade motoca declarada, que é menos 5. Agora, a gente tem que ir aumentando a dificuldade do nosso jogo. E como a gente vai fazer isso? Aumentando a velocidade. Então, eu vou vir aqui nas variáveis e vou pegar o mood, velocidade motoca, por quê? Porque a gente quer que a motoca fique mais rápida. E a gente vai ter que implementar uma lógica para isso acontecer. Então, como a velocidade da motoca vai ter que ter uma relação com a dificuldade, a gente vai criar uma variável chamada dificuldade, que vai gerar então um valor aleatório a cada vez que a gente conseguir então pular 3 vezes pela motoca. Então, eu vou pegar aqui o mood de dificuldade e a gente vai gerar então um valor aleatório. Vou vir aqui nos operadores e vou colocar um número aleatório entre 0,05 e 0,01. E o que a gente pode fazer então para relacionar essa velocidade da motoca com a dificuldade? Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar a nossa multiplicação, um operador de multiplicação, e vou multiplicar a velocidade da minha motoca pela minha dificuldade. E depois, essa multiplicação, o resultado dessa multiplicação, a gente vai somar. Então, eu vou encaixar aqui. A gente vai somar com a velocidade da motoca. E também vou botar aqui um espere 1 segundo. Então, vai esperar 1 segundo e vai aumentar então a velocidade. Então, com isso, a nossa velocidade vai sempre aumentando. Ela vai sempre ser armazenada nessa variável e vai sendo alterada de acordo com o número aleatório da dificuldade. Então, nas primeiras motocas, a nossa velocidade chega aqui valendo menos 5. E aí é gerado um número aleatório aqui na dificuldade e gera outro resultado aqui da velocidade da motoca. E assim sucessivamente. Então, cada vez vai ficando mais rápido porque vai acumulando valores aqui na velocidade da motoca. Bom, o nosso jogo está pronto e agora a gente vai testar então para ver se deu tudo certo. Vou clicar na bandeirinha. Beleza, o nosso menu inicial apareceu. Vou clicar aqui para começar. E agora a velocidade vai aumentar para a gente chegar em 3 pontos. Beleza, a gente morreu e gerou o game over.
Agora, a gente pode dar um nome para o nosso jogo. Então, vou botar Dinofauro. A gente pode salvar aqui, salvar agora. E se a gente clicar aqui em compartilhar, vai ser gerado um link e a gente pode pegar esse link aqui em cima e compartilhar com os amigos e com os colegas. Eu espero que você tenha gostado dos vídeos e que tenha se divertido na criação do jogo. Obrigada por ter assistido e até a próxima. Tchau!